Fala, minha gente, excelente tarde. Muito com boa riso tarde. que a gente vem aqui na sua tarde de quarta-feira, menino. Quarta-feira, Sabe do que a gente estava rindo? Nós nos demos conta de que Moisés escreveu sobre ele mesmo que ele era um menino bonito, né? Assim como João escreveu lá no Evangelho de João que ele era o discípulo amado. Então a gente pode falar bem de si mesmo. Pode. Moisés falou, disse que ele era bonito. Não é? João disse que era amado, Então eu vou dizer coisas boas de mim e você me aguente. Eu sou bonito. Não só porque minha mãe fala que eu sou bonito, minha esposa, porque eu sou bonito. Deus me acha bonito. Deus me acha bonito. Aí eu falei assim, vem menino bonito, vamos apresentar o programa. Simbora. Muito boa tarde, meus amores. Excelente Alegria tarde. imensa estarmos juntos com você mais uma vez. Começamos sorrindo, mas a vida tem lá seus desafios e a gente vai falar agora sobre o número de mulheres que cresce a cada dia fazendo uso do álcool. Tem tornado-se mais comum que as mulheres bebam bebida alcoólica com grandes, severos prejuízos. É verdade, hein? E esse aumento é um aumento significativo, às vezes comentado ali que é só socialmente, mas às vezes até mesmo no próprio DNA, que a gente sabe que isso pode passar de geração por geração, e aí tá lá guardadinho um vício que acaba sendo aflorado por conta disso e outros grandes males que a bebida vem trazendo para o nosso corpo, né? Não é algo para a gente beber. Então, traz sim malefício para o nosso corpo como um todo. E bora falar sobre esse assunto aqui no Entre Família. E tem muito que se falar sobre isso, hein, Darley? Nós vamos ter história de superação, gente contando como foi o seu drama e como saiu, deu a virada na vida e como se encontra nos dias de hoje. Nós vamos falar, portanto, de esperança, de mudança, de transformação. Afinal de contas, nós não somos escravos de um vício sem nenhuma liberdade oferecida. Muito pelo contrário, nós somos cristãos, né? Isso significa tudo. Nós temos notícias no Mais Info com Josemar Amai, nós temos a sua interação que chega pra gente pelo nosso WhatsApp e temos muito mais ainda no programa de hoje. Verdade. Quem tá com a gente hoje aqui, ela que já se tornou de casa também, viu? Amanda de Alcântara tá com a gente, ela que é psicóloga e além de psicóloga, ela também é especialista em dependência química, vive, né, em meio a pessoas com vícios químicos, alcoólicos, enfim, todos esses malefícios que traz para a vida, ela acompanha de perto, vai trazer para a gente aqui relatos também. Tem aquele momento onde a gente chama de na prática, mas não vamos... Como assim? Não vamos beber nada não, viu? Pensa, Deus o livre, como São diria já é meio doidinho, né? Não é? Meio doidinho. Não, vamos ser embriagados pelo Espírito. É isso mesmo. Mas a gente vai conversar também com um especialista que cuida da parte interna nossa ali, dos órgãos, hepatologista. Para falar sobre os malefícios do álcool, no fígado, no pâncreas. Menina, e olha que prejudica demais. Mas só a cervejinha que tem 4, 5% de álcool dentro ali. Por que tem gente que quando bebe umas determinadas bebidas, elas fazem careta? Porque o álcool vai queimando assim, né? É verdade. A depender de tal bebida, destilada, enfim. Imagina isso queimando lá dentro, gente. Imagina esse constante uso de bebida alcoólica, que destruição provoca nos órgãos internos. Bom, vamos que... É porque a conversa também não é só racional. Tem muito do indivíduo e suas fragilidades, nas suas fugas, nas suas buscas por um sentido de viver, de ser alegre. Então, há outras questões envolvidas. Como costuma e não dizer, basta só o racional. Afogar as mágoas, né? Mas é racionalmente que Deus nos chama para pensarmos em como nós vamos lidar com a vida e seus desafios. Pausa bem rapidinho, nós já estamos de volta com você por aqui. Nós estamos aqui no Entre Família para falar sobre esse assunto que afeta grande parte das pessoas e muitos até mesmo, Darley, dizendo que bebe socialmente ou está escrito na Bíblia que um vinhozinho pode beber. Que vinho que é esse que a Bíblia fala, será, hein? Por que o pastor Aleixo não... Pois é, eu queria perguntar para ele sobre esse lance do vinho, mas segura aí, viu? Porque a gente vai falar sobre esse assunto também. Quem sabe esperar o pastor Aleixo chegar para ele trazer toda aquela profundidade. Alguma coisa superficial, talvez a gente fale hoje, mas a profundidade é com ele. Superficial? Fale, por amor, eu digo assim que ele tem um histórico, imagina, e tal. Claro, ele é pastor, é teólogo, imagina. É verdade. Eu só não perco a chance de brincar com você. Meus amores, interajam com a gente, vem pra cá fazer o programa, responde. Tem alguma questão aí envolvendo o alcoolismo na sua família? Tem alguma história de superação? Tem alguma dúvida? Tem alguém aí nos assistindo e que está nesta luta e que gostaria de ser ajudado para sair desse vício
desta escravidão do copo? Conta pra gente, vem cá, faz o programa junto. Estamos ao vivo, como diz sempre o Abinal, são agora 14 horas e 36 minutos. Repita! 14 horas e 36 minutos. No seu Entre Família. Então conta pra gente no WhatsApp. 12983150249, viu? Já decorou, né? Então tá, já salvou também? Então tá, manda pra gente aí a sua interação sobre esse tema muito importante, tá? E agora é hora de outras informações. Josemar Amais chega pra cá falando sobre o clima para esse feriadão aí, porque tá chegando. Ai, me conta. Vamos quero saber emendar domingo, feriado. Me conta domingo, como é que tá domingo? Domingo me interessa. Aniversário da Darleide nesse feriado também. É no sábado eu vou comemorar, no dia do senhor. Aí no domingo tem o almoço. Que aí a gente Olha pode ir pra isso. cozinha, entendeu? Isso. Ralar, não sei o que, preparar, receber os amigos. Que coisa Então eu boa. quero saber, vai ter sol, vai chover? Me conta, Josemar. Já estão se planejando para o feriado, ainda mais agora com o aniversário, né? Aham. Boa tarde a vocês aí, boa tarde para vocês Boa também. tarde, Jô. Gente, confesso que hoje a alegria está enorme no coração, né? Porque a gente já está se preparando o que vai fazer. Eu confesso que lá em casa eu quero aproveitar muito bem minha cama e dormir até mais tarde. Nesse Esse friozinho friozinho. aqui em São Paulo, difícil, viu? Eu coloco uma perna para fora assim, eu falo, ai Deus, e agora, Senhor? Vai por completo, deixa eu levantar com tudo para dar certo. Mas vamos falar sobre isso, viu? Bora saber o que espera o feriado. Vai ser frio, calor, quente, vai ter sol, chuva? Bora descobrir depois da vinheta? Olha só, feriado prolongado já está aqui, ó, batendo na porta. Muita gente se preparando para viajar, visitar a família ou até aproveitar uns dias de descanso em casa mesmo. Mas será que o tempo vai colaborar? Vai dar para lavar aquela roupa, fazer aquele passeio ou melhor é deixar o guarda-chuva já aqui no esquema do ladinho? Hoje a gente conversa com o Guilherme, meteorologista da Climatempo, que vai trazer as previsões mais atualizadas para esse final de semana. No caso desse feriado, de norte a sul do Brasil, ele vai contar como o clima deve se comportar nos próximos dias. Tudo para te ajudar a se planejar direitinho. Boa tarde, Guilherme. Tudo bem? Boa tarde, prazer estar aqui com você. Maravilha, Guilherme, o povo quer saber. Vai fazer sol? Vem chuva nesse feriado? O que a gente pode esperar do tempo? Olha, a notícia é boa para quem está principalmente na região mais central brasileira, tá? Pegando principalmente o centro-oeste, boa parte do sudeste, interior do nordeste também, e também a faixa mais sul da região norte brasileira, tá? A gente tem uma massa quente, um bloqueio atmosférico atuante nessa parte do Brasil, favorecendo o tempo firme. Então a gente deve ter um feriadão também prolongado, né? O final de semana de tempo mais seco, com essa condição de manhãs mais geladas, que é característico do nosso inverno, que também está começando nessa sexta-feira, né? E a tendência é que a gente tenha manhãs mais geladas e tardes mais quentes e sem expectativa de chuva. Acho que o principal destaque a respeito da chuva nesses próximos dias e também nesse feriadão fica principalmente para os estados do sul, tá? O Rio Grande do Sul está embebido em algumas instabilidades mais significativas por alguns sistemas meteorológicos. Isso deve continuar ao longo desta quinta-feira, desse feriadão e também nos próximos dias. E nos extremos brasileiros, pegando principalmente o litoral nordestino, desde o litoral da Bahia até o litoral do Rio Grande do Norte, e mais na região mais extremo do norte do Brasil, pegando ali mais o centro-norte do Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, na verdade, e também o Amapá. Essas áreas ficam embebidas nessas pancadas de chuva nessa quinta-feira. Maravilha, você falou do friozinho de manhã, o calor à tarde. Lá no sul, esse período, minha gente, a gente fala sobre lagartear no frio, que é você sair no sol, ficar ali pegando o solzinho, uma vitamina D com uma pocã na mão. Não sei, mas é a combinação perfeita. Não sei te explicar como. Ô, Josemara, por falar em pocã, lá vocês falam pocã ou poncã? Pocã. Ok, eu também. Pocã? Ok. Isso aí. Isso aí dá Quem briga, tá viu? falando é uma paranaense. Não é assim que fala. É isso. Estou afirmando para vocês aí de casa. Eu afirmo, viu? Ela afirma para vocês aí de casa. Agora, Guilherme, a apresentadora perguntou aqui, porque ela está muito preocupada, viu? Que domingo é aniversário dela, ela quer saber se vai ter um solzinho bom ou não aqui na região do Sudeste. Conta pra gente. Região do Sudeste vai ter sol?
A tendência é que a gente tenha um final de semana bastante seco aqui, né? Todo esse prolongamento do feriado, tanto a sexta-feira quanto o final de semana, devem ser caracterizados por tempo mais seco aqui na região sudeste, pegando boa parte dos estados de São Paulo, né, Minas Gerais, também Rio de Janeiro e boa parte do Espírito Santo. A gente vai ter essa massa seca ainda muito presente. Então, a tendência é que as manhãs continuem bastante geladas. Recomendo ela a falar para os familiares que vão curtir o aniversário dela com ela, levar um casaquinho, principalmente se for cedo, né? E à tarde a gente deve ter as temperaturas um pouco mais elevadas. A gente está em gradativa elevação das temperaturas, justamente pela presença desse ar seco, mas sem expectativa de chuva. Vai estar um tempo bom para aproveitar no solzinho mesmo. Ah, maravilha. Até você comentou que está chegando o inverno, né? Eu acho que vai ter um congestionamento danado lá pela estrada de Campos do Jordão, né? Todo mundo aproveitando bem o frio. Mas olha, Guilherme, para fechar aqui nosso momentinho, para quem vai pegar a estrada, tem alguma dica para não ser pego de surpresa? Olha, a gente vai ter um tempo bastante seco, tá? A gente não tem previsão de chuva nesse momento. O que pode acontecer é, principalmente pela manhã, como as manhãs estão mais geladas neste momento, e a umidade, principalmente entre a madrugada e a manhã, ela aumenta um pouquinho, a gente pode ter nevoeiros em alguns pontos, principalmente nas regiões de serra, para quem está ali na região da Zona da Mata Mineira, ou em quem vai se deslocar para o litoral paulista, principalmente entre a madrugada e a manhã. Então, tomar um pouco mais de cuidado, porque sempre o nevoeiro ele deixa a visibilidade um pouco ruim, né? Então, geralmente, quem vai se preparar para viajar, pega um tempinho, horário um pouquinho mais tarde para sair, que esse nevoeiro já está dissipado. Geralmente eles se dissipam entre 8 e 9 horas da manhã. Viaja mais tranquilo, com o tempo seco e curtindo a viagem com a família em segurança. Maravilha, obrigada, Guilherme, por essas informações. Um ótimo dia para você. Obrigado, um bom feriadão para você e para toda a audiência. Aí, Obrigada. gente. Obrigado. Agora sim, dá para se organizar melhor, seja para curtir o feriado fora de casa ou para aproveitar esse tempinho de descanso com a família. Mas eu quero saber de vocês. A Darleide já me contou o que ela vai fazer no final de semana nesse feriado. E você, Abinal? Já se planejou, viu a previsão? Agora Menina, conferiu, né? Pois é, dei uma olhadinha aí, acompanhando a previsão do Primeiro que tempo. domingo já tem compromisso. Então, Vai estar no meu almoço. mas é que tá. Tem outro compromisso junto. Ai, eu não acredito. Não, mas vamos tentar ajustar tudo pra dar certo, viu? Eu falei pra tu que eu não manjo esse negócio de agenda. Bem que eu falei, vou falar com Eliane. Fale com Tá vendo, né, amiga? Ah, não, esse entre família tá muito caso de família, gente. Que isso? Com o Abinal, assim, hora tempo bom, hora tempo ruim, hora tempo bom, hora Mas tempo ruim. Ou seja, hora ele lembra, hora ele esquece. Hora ele lembra, hora ele esquece. É papo, né, meu pai? Hora tem que chove, hora combinar. sol. É. Mas a amizade continua, irmão. Continua a mesma? É. Tá. Mas, Eram 4 pessoas a menos. puxa. Não, 3. 3. 3 a menos. Então, assim, mais comida. Ai, Mas vamos palhaçada. ver. Mas vamos é isso, tentar gente, desmarcar melhor- tudo pra ficar lá, viu? É melhor você combinar com a Eliane, é bem mais garantido, viu? Vai dar certo. Agora, para fechar nosso momento mais info, eu trouxe alguns dados importantes sobre o assunto do programa de hoje. Metade dos brasileiros com 18 anos ou mais costumam consumir bebidas alcoólicas, segundo uma pesquisa do Datafolha. Entre os homens, 58% dizem que bebem, enquanto entre as mulheres esse número é menor, cerca de 42%. Quando a gente olha para os jovens de 16 e 17 anos, 27% deles afirmam que costumam beber. Fazendo um balanço do último ano, 53% dos brasileiros que bebem dizem que diminuíram o consumo. 35% mantiveram a mesma quantidade e 12% aumentaram. Agora, mais um dado preocupante. Segundo a Fiocruz, o consumo de álcool é responsável por cerca de 12 mortes a cada hora no Brasil. A maioria dessas mortes estão relacionadas a doenças do coração, acidentes e violência. Por isso é tão importante falar sobre esse assunto que afeta a saúde e a vida de muita gente. A conversa sobre isso continua aqui com vocês, né? E eu fico por aqui que eu vou aproveitar o meu feriado. Boa, bem. Josemar. Isso aí, gente. Um beijão para vocês aí de casa. Um ótimo programa. Manda sua dúvida, tá bom? Se você conhece alguém que passa por isso, está enfrentando isso, aproveita a oportunidade para mandar sua interação, tá bom? Tchau, tchau e um bom feriado para todos vocês. Obrigada, meu Verdade, amor. obrigado, Bom Jô. feriado, linda. Bom feriado, hein? E a gente
Dando sequência a esse assunto delicado, assunto extremamente importante a ser conversado. Depois de o Brasil inteiro saber que ele não vai no meu almoço. Não, vamos ajustar, aí, eu no falei. intervalo, enquanto a Josemara falava, ele estava aqui tentando Dizer o que era. dizendo o que aconteceu. Não, tudo bem, a amizade está mantida. Que Mas enfim, brincadeira, vamos né? lá. Ó, eu só queria lembrar que quando a palavra de Deus fala sobre o uso de bebida alcoólica, há quem faça interpretações de que tudo bem um pouquinho, desde que não se embriague. Nós ainda temos, como adventistas do sétimo dia, o seguinte posicionamento: nenhuma gota de álcool, nada que possa alterar os nossos sentidos e a nossa compreensão, o nosso juízo, a nossa razão, nada. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que não nos embriaguemos com bebidas desse tipo, mas sejamos embriagados pelo Espírito, o que nos faz pensar diferente, falar diferente, agir diferente pelo Espírito de Deus, alterados no Espírito de Deus para a glória de Deus, jamais com o nosso juízo alterado por qualquer substância que seja. E nós vamos continuando falando sobre esse assunto e aí sim nós vamos receber a Amanda agora, não é, Binal? Isso, Amanda Alcântara, psicóloga e também ela que é especialista, né, em lidar com pessoas que estão vivendo na dependência química. Tudo bom? Seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, fica à vontade aqui. Obrigada, eu que agradeço. Que você já conhece, né? Bem-vinda, querida. Bom recebê-la. Como está a nossa Ubatuba? Está linda. Saí de lá hoje com um dia firme, maravilhoso e também vamos aproveitar bastante o feriado, que vai estar sol, então dá pra gente ir até a praia. Não garanto que dá pra nadar, porque a água fica gelada, mas já estaremos ali. Bastante neblina por lá ou não? Não, até que não. Acho que depende dos lugares, assim, onde tem mais mata. Não, hoje, quando eu abri a janela, pensei, pronto, tô no céu. Só via tudo branco nuvem aqui, assim, ó, só nuvem, não via mais nada. Mais um beijo para Ubatuba. Passei a semana do Natal lá, na pousada Madeiro. Um beijo para os meus amores. E voltei com muitas alegrias e uma multa. Fui, Ubatuba, amiga. Lamento. Fui buscar meu marido, sei lá onde ele estava e, sei lá, não percebi. Mas em Jacareí é de boas também. Toque, toque, toque. Você pensa visita, não é multa. É assim, né? Você sai com lembrancinha já. Faz parte, né, gente? Final de ano também é uma loucura. Você foi bem no tempo de muita gente, né? Final de ano. Amiga, a mulherada tá bebendo, a mulherada tá aí se equiparando aos homens, não é? O que tá acontecendo? É uma competição? É sofrimento junto? O que você percebe? Olha, eu acho que é tudo junto. Eu acredito, e eu trabalhei muito tempo, né, em clínicas femininas também, e o aumento da violência e das dores psíquicas, principalmente acompanhadas de violências sexuais na adolescência, na infância. Então, aumentava essa dor e o refúgio dessas mulheres era no uso de alguma substância. Eu tenho percebido hoje, né, essa questão que você falou da competição e as mulheres ficando num lugar maior de destaque e a sobrecarga automaticamente vem também. Eu estava pensando e estudando, antigamente a vida social era mais masculina. Eram os homens que saíam mais, que bebiam mais, que tinha entrada, que tinha alguma coisa ali. De uns anos para cá, as mulheres têm bem mais vida social. Então, essa questão de se colocar nesse ambiente, os desafios que são colocados para as mulheres estejam talvez estejam causando mais impacto nessa identidade e a solidão. Eu atendo muitas mulheres e atendi muitas mulheres solitárias, na solidão, desesperançadas, abandonadas. Aí elas recorrem ao álcool como uma culpa. Na verdade, não é algo consciente. Olha, eu vou me embebedar para esquecer tais coisas. Toma um cálice ali. Eu atendia uma paciente que ela limpava, ela tinha o hábito de fazer a limpeza da casa. Ela falava, eu tenho que ter a minha companheira, que era vodka, que era destilados. E ali ela se encontrava nos pensamentos. Na verdade, ela era dominada por uma avalanche de sentimentos, de emoções, de pensamentos.
e a limpeza se tornava algo para ela distrair, mas o álcool para amenizar. Entendi. Então, essa solidão, ficar muito tempo em casa. Antigamente, as mulheres, que isso vem, né, da história, não era muito permitido que se tivesse profissões. Então, os maridos tinham profissão e as mulheres ficavam mais em casa, se perdeu essa identidade. Eu acho que você trouxe um ponto muito interessante, que é, de fato, a mulher, ela foi para o social com muito mais força, é muito mais presença, é muito mais marcante e, obviamente, ali ela participa do que os homens já participavam anteriormente. Há também, associado a isso, muito associado a isso, essa independência da mulher, de ela querer meus direitos, meu corpo, minhas regras. Isso tudo também, somado, é uma bomba que explode no colo de quem? Do próprio indivíduo e que repercute, claro, também na sociedade, família e sociedade. Mas aí a gente tem mais tempo para falar mais sobre isso. Eu acredito que até agravando ainda essa situação, a gente tem visto o grande número, né, de pessoas com ansiedade, depressão e o uso de medicamentos para isso, né, para ansiedade, para depressão. E quando somado ao consumo do álcool, isso potencializa de uma forma muito grande, né, não? Potencializa e as pessoas estão se automedicando, porque o amigo está tomando, a minha colega está tomando, serviu para fulano emagreceu tomando X remédio. Eu ouço muito isso, essa preocupação também estética, né? E o álcool, quando ele já está instalando a questão crônica da dependência, a pessoa perde o apetite, né? Tem toda uma série de coisas fisiológicas que acontecem. E essa automedicação é muito perigosa, porque o que serviu para mim não vai servir para você, não vai servir para Darleide. A ansiedade para um afeta em tais áreas, para o outro vai afetar em outras. Então, essa questão da mulher se colocar também nesse papel de eu posso tudo, tem sido uma cilada. Uma cilada e uma guerra. Claro que todo mundo pode fazer muitas coisas. E deve. E deve, mas se colocar neste lugar de que só eu faço, só eu posso, eu tenho... eu acho que o que tem atrapalhado muito é essa questão da competição. E eu acho que até o uso desses dois, muitas vezes, explode ainda mais o emocional. Sabe o que você me faz pensar também? Veja se tem sentido, Amanda, que assim, há pessoas que elas deveriam ir ao médico para fazer uso de uma medicação correta para a sua necessidade específica, uma ansiedade, uma depressão, que seja, mas ela vai buscar no álcool algo que amenize as suas sensações, amenize a sua angústia. Tem esse caminho também, tanto que associado à medicação é uma bomba, quanto também é uma fuga que se faz em lugar de tratar do que precisa ser tratado, vou buscar no álcool um refúgio para eu, na minha solidão, na minha tristeza, e somado a tudo isso que já foi posto, e ainda traremos mais para a gente pensar sobre isso, tá bom? Eu vou só convidar você a vir comigo para a gente, nesse movimento, ainda pensar. Veja, essa é uma geração que os estudiosos já identificam que tem menos interesses pelo sexo. Acredita? Os homens, as mulheres... Mas pensa bem, os homens que dito ser até então os mega ultra interessados em sexo, desejosos, não mais. Essa geração, os nossos filhos, eles estão afeitos a outros prazeres. E nisto nós vamos encontrar homens e mulheres já casados, jovens, com demandas bem importantes na área da pornografia, sendo afetados diretamente por este mal que simplesmente tem entrado nas casas das pessoas e já afetado crianças, adolescentes, os jovens, os mais velhos. Pornografia sempre existiu, mas a força que ela tem hoje de penetrar em nossas casas é alguma coisa assustadora, nunca vista antes, pela facilidade na palma da mão de acessar qualquer tipo de conteúdo. E isso está acontecendo na casa de muitos cristãos. E que ferramenta nós oferecemos para ajudar você? Sem tabus.
Primeiro a gente vai falar do assunto, vai entender o assunto, vai pesquisar o assunto e vai encontrar caminhos para sair desse lugar, claro, se quiser, se tiver interesse, especialmente se permitir-se ser despertado pelo Espírito Santo. Aliás, ele vai despertar de qualquer maneira, você querendo ou não querendo, ele vai fazer. E nós estamos juntos para, de mãos dadas, sairmos desses embaraços da vida, desses buracos nos quais nós vamos caindo ao longo da vida, sem tabus. Ou você está com dificuldade de relacionamento, na sua intimidade com seu marido, com a sua mulher. Não sabe por onde começar a conversa, não sabe como gerir tudo isso. Nós queremos oferecer a você sem tabus, para sentar e conversar, estudar e dar uma guinada aí na sua vida. Bom, estes e outros assuntos na revista Sem Tabus, que está disponível para você. Basta ligar agora no 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Liga, nossa equipe está agora esperando você. Não paga, não tem boleto, pode ser para qualquer pessoa, não tem região do país privilegiado, não tem religião privilegiada. Ah, sou anjo da esperança, não sou, não interessa, meu amor, só liga e garante a sua. Sem tabus, relacionamento e sexualidade, muita vida e saúde para você. Enquanto você vai ligando, entrando em contato com a gente, pedindo a sua revista Sem Tabus, a gente vai para aquele intervalo, que é rápido, você sabe. E já já estamos de volta por aqui. Perguntinha do dia para você participar com a gente por aqui. Vamos lá, entre família, viu? A pergunta para você interagir com a gente é: tem alguma experiência sobre alcoolismo aí na sua família? Algum caso de superação? Ou talvez algum caso que você ainda esteja vivendo, quer compartilhar com a gente, né? Até mesmo buscar auxílio aqui com a Amanda, ou mesmo com o médico que vai participar com a gente já já também. Então pode mandar aí no nosso WhatsApp. É isso, né, Darleide? Sim, 983-150249. Porque sempre tem alguém da família, sempre tem alguém ligado a você, que está enfrentando uma dificuldade com o álcool, seja homem ou mulher. Tem mulher aí ligada ao alcoolismo, que enfrentou uma luta ou tem enfrentado? Conta pra gente também. 983-150249. Anteriormente, nós havíamos falado sobre como muitas vezes há pessoas que, para não tomar remédio psiquiátrico, fazem o caminho de fuga para o álcool, porque é mais familiar e, enfim. E aí você dizia que tem a ver com preconceito, né, Amanda? Tem muito estigma de que só vai ao psiquiatra quem é louco. Então, tomar o remédio e fazer um tratamento medicamentoso se tornou, para algumas pessoas, mas com pessoas que têm uma propensão maior aos vícios, de que eu não sou louco, porque ir ao médico, ter uma prescrição ou talvez encaminhar para um diagnóstico, também para algumas pessoas tem a ver com fraqueza. Exato. Tem a ver com eu fracassei. Então, talvez o álcool, mas pelo menos o álcool me dá alegria, pelo menos o álcool eu socializo, pelo menos o álcool... Mais força para competir com os outros também. Ou seja, o álcool tem poder de te escravizar. Vamos resumir? Você vai ficar escravo achando que é livre. Né? Já a medicação, seguindo as regras e os métodos e o tratamento com o médico adequadamente, você sairá desse processo, porque junto vem terapia, vem apoio, vem suporte necessário para você identificar as suas dores e fugir disso. Tem genética envolvida, tem tantas questões envolvidas, mas agora a gente vai receber o médico, né, Abinal? É isso, verdade, hein? Vamos lá, então, receber Dr. Rodrigo Rocco, ele que é hepatologista, conversa com a gente aqui agora. Doutor, boa tarde, obrigado por topar estar com a gente aqui no Entre Família. Tudo bem, doutor? Obrigado pelo convite, Abinal. A gente que agradece, viu? Esse momento na prática aqui, a gente tem algumas bebidas, digamos assim, né? Um rótulo, né, de algumas bebidas aqui para a gente entender a quantidade de álcool que possui, né, cada uma dessas bebidas e o prejuízo que elas fazem para o nosso organismo. Mas antes até de trazer algumas dessas bebidas aqui, eu queria até saber, doutor, quais são os principais efeitos do álcool no nosso organismo? Aquele efeito químico que gera o álcool no nosso organismo, que gera a dependência e que também traz o prejuízo para os órgãos, né? Bom, Abinal, boa tarde a todos. Eu agradeço mais uma vez aí a todos do programa e da TV Novo Tempo pelo convite. Respondendo a sua pergunta, Abinal, o efeito do álcool ele tem diversas ações dentro do organismo.
Então, a primeira delas, pensando efetivamente na questão hepática, é uma substância que vai chegar ao fígado, ela vai ser metabolizada, e quando ela é metabolizada, ela cria substâncias outras que são tóxicas para o fígado. E essa substância vai ocasionar um dano hepático, que pode ser no momento em que faz o uso, ou ele pode ser também um tanto cumulativo, a depender do uso e da frequência com que usa, e da quantidade também do álcool ingerido. Então, esse é um primeiro passo do acometimento do dano ao organismo. Um segundo ponto é que o álcool, quando metabolizado, também ele gera uma quantidade de açúcar muito grande no organismo. E isso acaba também sendo depositado em forma de gordura visceral, dentre elas a gordura dentro do fígado, que a gente entende hoje como muito se vê nos ultrassons, nos exames de rotina, que é a gordura no fígado, então esteatose hepática, que é um nome científico que a gente chama, e isso também, ao longo do tempo, essa gordura que fica ali armazenada também pode levar lesão do fígado e, consequentemente, danos a longo prazo. Então, esses dois mecanismos já são mais do que suficientes para a gente entender que é um perigo para a saúde da população injeção de álcool, não só em doses esporádicas, mas também de uma forma frequente. Certo. E um outro impacto também entra na parte neurológica, que ele tem uma interferência em alguns sistemas nervosos que, obviamente, faz com que desencadeie sensações de prazer que causam por si só um quadro de dependência na sequência. Então, são interações não só no fígado, mas no corpo todo que tem influência para fazer não só a dependência, como o dano no organismo. Uhum. E há quem diga, doutor, por exemplo, aqui, ó, a gente vai dar uma olhada na cerveja. Cerveja, o teor alcoólico dela é de 4 a 6% mais ou menos. Representado esse teor alcoólico, a gente colocou umas bolinhas de vidro aqui. Aí dependendo da região do Brasil, Darleide, é bolinha de gude, é peca, é bulica. Bila. São essas bolinhas aqui, ó. Até chegaram pra gente brincar hoje, mas não. Doutor, quem dá uma olhada para cerveja, por exemplo, uma cerveja tem 6 a 4, é pouquíssimo álcool. Acredito que isso não vai me trazer tanto problema relacionado aí ao que é uma cachaça, por exemplo, que tem de 38 a 48%, né, de álcool. Ó, quando comparado os dois aqui, vou mostrar para a câmera lá, ó, quando comparado os dois, um tem pouquinho, não vai dar tanto problema, e o outro tem bastante. Qual a diferença que isso faz no organismo, independente se é pouco ou muito, doutor? Bom, nesse cenário, a gente costuma dizer que o problema, além da concentração alcoólica, que a gente tem uma escala chamada de Gay-Lussac, que determina esta porcentagem do álcool dentro das bebidas. A gente acaba tendo a cerveja num perfil ali em torno de 6% e de bebidas destiladas em torno de 40%. Outras bebidas, como o vinho, por exemplo, em torno de 14%. Fato é que a gente entende que esse percentual de álcool ele é variável por causa da condição da bebida, mas o problema está muito na questão do volume ingerido. Então, se você fizer, e isso tudo funciona como uma regra de 3, a proporção de 40% de uma cachaça, por exemplo, representa que o paciente que toma ali 300 ml, vamos dizer assim, que seria um copo americano de cachaça, ele vai se ingerir 120 ml de álcool, então 120 gramas de álcool. Enquanto isso, para a cerveja, a mesma coisa. Ele não vai se contentar, basicamente, com uma lata de cerveja de 300 ml, ou 490, dependendo da cerveja, mas essa quantidade, se você multiplicar ali, em torno de 20 ml de álcool que ele vai ingerir, pensando numa cerveja de quase 500 ml. Essa proporção, se ele tomar, basicamente, 6 latas de cerveja, por exemplo, ele vai alcançar exatamente a mesma quantidade de álcool que uma pessoa que tomou 300 ml de cachaça consumiu. Então, o ponto são bebidas mais fracas ou mais fortes, em dependência da concentração alcoólica, mas o problema é o volume ingerido em cada uma das bebidas. Facilmente a pessoa consegue ingerir 5, 6 latas de cerveja,
e, ao contrário, também pode ingerir uma quantidade de cachaça ou uma outra bebida destilada em torno de 200 a 300 ml. Certo, puxa, bem completo mesmo. Até o vinho, né? A gente mostrou ali o vinhozinho que vai de 10 a 14. Um vinhozinho, tal, nesse frio, para dar uma esquentada, não sei o quê. Já é álcool no sangue. Se já tem algum fator genético também, como o senhor bem colocou, né, doutor? Isso pode estimular também a querer beber mais e mais e mais. E até uma dúvida aqui, até falando em relação a fatores genéticos ou mesmo tipo sanguíneo, tem alguma relação quanto à absorção desse álcool no organismo também, doutor? Muito se fala a respeito de tipos sanguíneos ou outras situações que favorecem ou lhe protegem em relação ao álcool, mas isso, na verdade, não tem nada de comprovação científica dizendo que existe essa proteção. Então, a gente trata todas as pessoas, independentemente de sexo, concentração alcoólica, fatores genéticos, todos eles da mesma forma. Porque a gente sabe o quanto é lesivo ao organismo o álcool, então a recomendação é de que acabe não se fazendo uso e não se incentive o consumo da bebida alcoólica. E vale só um lembrete que você tocou a ponto do vinho. A concentração do vinho de 14% é uma situação que é bastante peculiar, porque as pessoas entendem que dividir uma garrafa de vinho com a sua esposa ou com o seu marido é uma situação que está numa fase de segurança, uma vez que você está dividindo uma quantidade alcoólica. O problema é que uma garrafa de vinho você precisa dividir com 6 pessoas. E isso é uma situação que as pessoas entendem que a quantidade, o volume de vinho é muito pequeno. Então, o consumo excessivo, mesmo com o vinho, ele existe e é extremamente frequente. Verdade. Então fica aí, o suco de uva, tá bom, minha gente? Consuma suco de uva, porque tem, em essência, né, Darleide? Os flavonoides. Acho que é beta-caroteno também. Vamos ficar não me lembro agora, flavonoides, E dentre outros elementos mais benéficos aí à saúde também, tá? Doutor, obrigado por trazer pra gente aí essas informações totalmente importantes, né? O site já está na tela aí para você acompanhar também. Quem quiser acompanhar um pouco mais do trabalho do doutor Rodrigo, né? Rodrigo Rocco, está aparecendo aí para você na tela, se quiser conhecer um pouco mais do trabalho dele. Doutor, obrigado mais uma vez. Imagina, obrigado a vocês, da TV Novo Tempo, a Binal, a Darleide, todo mundo aí, muito obrigado pelo convite e pela participação. Obrigado, e a gente espera presencialmente aqui outro dia também, viu, doutor, ok? Com certeza, vou me programar para ele, com certeza, presencialmente. Um grande abraço a todos. Obrigado, abraço. Obrigada, doutor. Ai, meus amores, vamos cuidar de investir nas coisas boas, nos prazeres, que são de fato prazeres, como o prazer da intimidade, dos encontros íntimos sexuais. E você deve ficar assim, Darleide, para de falar nessas coisas. Quem manda ficar parando dessas coisas? Porque tá bebendo. Aí, bebendo outras coisas, sabe, embriagado. Vamos pensar na vida sem tabus. Isso está na criação. É honrar a Deus com o nosso corpo, com a nossa mente, com tudo que somos, com tudo que Deus criou para ser. No encontro entre um homem e uma mulher, em amor, em respeito, em carinho e atenção. Sem tabus. Só liga pra gente. O telefone agora sim, 0 operadora 12 21 27 31 21 e só manda assim, sem tabus entre família. Sem tabus entre família. Se preferir, é assim, sem tabus entre família. Eu ia dizer assim, sem tabus Darleide, mas tem consultório e tal, é Darleide. É verdade, né? Lá na rádio o pessoal assim, eu quero a revista da Darleide. Isso, eu ouvi. Eu quero a revista da Darleide. Amorzinhos, vamos de interação por aqui? Bora. Enquanto o pessoal atende a sua ligação e você já fica de olho por aqui, como a Mariluce Alves Jung. Boa tarde, Darleide Abinal. Boa tarde, bonita. Muito importante o tema de hoje. Meu marido gosta de tomar uma cerveja no fim de semana, abusa junto com a família dele. Se eu falar algo, aí piora. O que faz? Não reconhece que beber além dos limites. Porque, ao que parece, ele bebe além dos limites, né? No fim de semana abusa junto com toda a família. Eita, menina, é uma família. A família toda bebe. A família toda bebe. Aí, Mariluce, tu ficou em desvantagem, Mariluce. O que fazer? Eu penso sempre que
Não é viável você ali naquela interação, por exemplo, se é uma pessoa que já tem um problema de um uso nocivo, que você já percebe que já vai para agressão, já vai para discussão, nunca discuta com um bêbado. Primeiro que ele está alterado, o que você falar não vai interferir, pelo contrário, ele vai ficar mais agressivo, não vai entender o que você está falando. Eu acho que a conversa no depois, pontuar para a pessoa, olha, você percebeu o tanto que você bebeu? Né? Você percebe o tanto que você ficou alterado, você percebe que quando você está com X turma, você bebe mais, você percebe que quando nós estamos com a família, é sempre trazer esse senso de responsabilidade para a própria pessoa. Olha, essa atitude de beber neste grupo não tá legal, você se altera demais, porque quando estamos com outro grupo você não bebe, né? É entender que talvez o beber em excesso em X grupo ou em família, normalmente você tá mais à vontade, você talvez não vai dirigir, que é um problema muito sério. Né? Beber e pegar no volante, você coloca a sua vida das outras pessoas em riscos, né? Então, eu sempre falo para a pessoa, não discuta ali, ou você, mas eu perco a linha e tal, porque tem toda uma questão ali familiar, por exemplo, num casamento. A mulher, por exemplo, que já sabe que a pessoa vai beber, ou o marido que sabe que, de repente, a mulher vai beber em excesso, já tenha uma conversa antes. E se for causar muito problema, não vá. Olha, eu não vou, porque quando a gente vai, acontece isso. Não, mas eu prometo. Mas eu juro. Então, eu não vou acreditar, porque naquela vez, você prometeu e jurou, então vamos fazer o seguinte, vamos ficar em casa. Ou seja, fato é que não dá para ela fazer uma intervenção diferente num sistema familiar. Sim. Que é isso que é, um Sim. sistema familiar. Sim. Pessoas que se divertem, pessoas que estão juntas, unidas pelos laços consanguíneos e pelo álcool também. Numa veia e na outra, entendeu? Então, assim, é um desafio? Mas amiga, é um sistema, você entrou nesse sistema e aí você se sente um corpo estranho, mas é o que é, joelhinho no chão, Deus tenha compaixão, envia o teu Santo Espírito para falar com esse homem quando ele estiver com o juízo no lugar. O que ele pode fazer, porque é difícil. E quando é o caso de fazer uma internação em uma clínica ou alguma intervenção mais forte? Quando os sintomas, por exemplo, de crises de abstinência, tem todo um critério, quando a família... Tem todo um critério, na verdade, para classificar esse paciente como um dependente químico ou como um alcoólatra, né? Existe toda uma série de coisas que a gente precisa avaliar antes. Mas quando o paciente está colocando a própria vida e a vida de outras pessoas em risco, com muita violência, eu tive muitos casos de pacientes particulares no meu consultório que pegava volante, que bebiam 2 litros de pinga, coisas assim, que é sem condição, né? Perdi pacientes pro álcool, né? Pacientes que entram nesse estado de cair mesmo na rua, de perder toda a motricidade do corpo. Então, são casos, assim, severos e de muita agressão. Eu devia ter perguntado pro doutor. Esqueci, doutor, volta aqui. Mas a Mandinha pode ajudar. Por que tem pessoas... Pode ajudar? Não, pode responder. Acho que é a bem, mesma que é a sua pergunta que eu estava especialidade. pensando aqui, viu? Deve ser. Por que tem Quantidade, gente né? que bebe e Tá de bebe boa. e não cai? E você fica assim... E tem gente Não que vai cair, toma, não cai. vou colocar aqui, a quantidade Uma mínima, uma dose. lata de cerveja, por exemplo. Um toma um copo de vodka e outro toma uma lata de cerveja. Quantidade de álcool bem o diferente. limiar de um é diferente do outro. Um cai. É do organismo do indivíduo. Do organismo da própria pessoa, mas o problema é isso. Poxa, eu tomei 3 doses de pinga, mas não deu nada. Aí que é o problema, porque se não me deu nada, eu vou tomar muito mais. O estrago interno está acontecendo. Está acontecendo, a alteração está acontecendo. Não existe nenhuma possibilidade fisiológica, psicológica de você beber alguma coisa e não alterar nada. É que algumas pessoas, as pessoas falam, eu estou forte. Não, querido, você desenvolveu a tolerância, que é muito perigoso. Eu preciso de doses cada vez maiores para eu sentir aquela... relaxei. Só que ele foi relaxar lá com quase 1 litro de pinga, quase 1 litro de vodka, meio litro de vodka. Não é porque ele não está sentindo que o corpo não está não está reagindo. e que a alteração não esteja acontecendo e que o perigo não esteja ali. Um fígado. E uma pessoa que bebeu uma lata de cerveja já está... Porque não tem um hábito. A questão é,
não sente aparentemente nada, é porque o corpo já está acostumado. Quem não é acostumado toma uma lata de cerveja, fica bêbado. Mas esse acostumado não significa que não tem um fígado, um pâncreas sendo excessivamente exigido. Sim. O indivíduo não está sentindo naqueles termos de tombar, cair, Sim. mas ó... São coisas bem diferentes bem uma da diferentes. outra. Nós vamos pro intervalo, tá, Amanda? Tu se liga, que a gente ainda tem perguntas do público ali de casa que chegou aqui contando pra gente, 983-150249. Mas vamos embora e a gente já volta com você no seu Entre Família. Venham para cá, meus amores, continuando aqui o nosso Entre Família. Hoje nós estamos falando da incidência de álcool, no caso das mulheres em especial, mas homens e mulheres são todos muito bem-vindos para a gente pensar como quebrar os grilhões disso que os prende num vício. Claro, há pessoas que são viciadas noutras substâncias, noutras mazelas. Compras, comida, sexo, enfim, tudo em demasia para preencher um buraco, um vazio da alma. Outros fazem uso do álcool, que é uma droga fácil, que é uma droga rápida de encontrar. E muitos começam na meninice, começam em casa, socialmente, os amigos, ou curiosidades, e aí encontram um DNA frágil, encontra um histórico familiar, encontra uma vida propícia a você se esconder ali. E isso é o tema de hoje. Teve gente que mandou interação aí de casa. Vamos lá? Bora lá então, atendendo aqui as interações que chegam pra gente no WhatsApp. Se quiser mandar, manda a sua ainda também, viu? Dá tempo. A Ana Cardoso, de Curitiba, no Paraná, diz o seguinte: tive experiências terríveis com o álcool. Comecei a beber aos 15 anos e cheguei a ter 2 comas alcoólicos. Também fui casada com um alcoolista. Foram momentos muito dolorosos na minha vida. Graças a Deus, hoje estou livre de todas essas situações. Sei o quanto o álcool pode destruir as vidas e famílias. Olha aí, caso de alguém que passou por isso, a Ana Cardoso, né? E até ela colocou aqui o caso do coma alcoólico, que é algo que a gente vê muitos jovens, infelizmente, adolescentes bebendo, às vezes naquela brincadeira, duvido, não sei o que, e vai. 15 anos o caso É verdade, dela, né? ela tinha 15 anos. E é geralmente nessa fase mesmo onde acontecem mais... Essa competição do adolescente, esse desafio um com o outro, isso sempre foi muito perigoso, né? Não é que hoje isso... Sim, hoje está um pouco mais, mas sempre aconteceu. Que talvez hoje a gente tenha mais informações. Para entrar em coma alcoólico é porque a quantidade foi muito pesada, né? E qual é essa necessidade que a pessoa precisa beber tanto ao ponto de entrar em coma, ao ponto de morrer? Porque o que será que está acontecendo que eu preciso entrar em coma alcoólico neste grupo, nesse meio social, para eu poder mostrar ou para eu poder provar alguma coisa para alguém? Porque a maioria dos jovens estão nesse momento. Eu tenho que provar, é a minha identidade, eu preciso fazer parte do grupo. Fazer parte desse grupo quanto mais louco, melhor. Quanto mais vezes eu entrar em coma, melhor. Os jovens estão bebendo cada vez mais energéticos com vodka, com whisky. Isso é uma bomba no coração. Tem muita morte súbita por causa disso. Os chamados fluxos nas cidades. E as meninas estão bebendo, às vezes, até mais do que os meninos. Porque as meninas estão sendo colocadas neste lugar de que precisa também se equiparar e tem sido muito cobrado. E eu atendi casos de adolescentes no meu consultório que foram drogadas por rapazes ou às vezes por amigas, de colocar alguma droga sintética na bebida e aí mistura tudo aquilo e que sofreram violência sexual. Então, essa é a questão. Este consumo é nocivo. Na verdade, aos finais de semana, as pessoas bebem binge, que é uma quantidade muito maior, o chamado inimigo do fim, para poder relaxar, enfim. Mas entre os jovens e as meninas, está com essa pressão social e do grupo de que tem que beber até morrer. E além dos desafios que são feitos em determinados lugares obscuros da internet,
também essa imaturidade afeita por descobertas, por aventuras, esse entusiasmo da turma. Outro dia uma família me contava de que a sua filha adolescente, uma menina lindíssima, muito bem criada, mas assim, toda envolvida com a dinâmica de outras amigas no condomínio. O que eles planejaram? Quando os pais já estavam deitados, já estavam dormindo, eles combinaram que se encontrariam em determinado lugar do condomínio e uma não beberia, porque ela iria cuidar das demais, enquanto as outras iriam beber e, como você bem disse agora, beber até cair. Obviamente, algumas não conseguiram chegar em casa, foi descoberto, mas uma ficou de vigilante. Ou seja, tem uma estratégia, tem um meio, mas são todas pessoas de condomínio de classe média alta, gente bem educada, estudando em bons colégios, gente que a família diz assim, não, estamos todos dormindo dentro de casa. Queridos, filhos precisam ser acompanhados bem de pertinho ao máximo, porque piscou, eles estão buscando aí essa liberdade de fazer o que pensam imaturamente, sem juízo. Os adultos fazem o que fazem, imagina os adolescentes. Então é cuidar, é estar junto, é falar, é chegar perto do coração, é conquistar esses meninos, é levá-los a gastar energia com as aventuras, com as outras alegrias da vida. Se você não os ocupa com as importantes alegrias da vida, eles vão buscar por aí e vão encontrar esse tipo de alegria. Enfim, Clube de Desbravadores. Coloca seu filho lá, viu? Você não vai se arrepender. Clube de Desbravadores. Tem uma igreja adventista mais perto aí da sua casa, tá? Você vai colocar os seus filhos aí num caminho que, olha, eles nunca mais vão se esquecer, tá? Se quiser saber um pouco mais, é só você colocar, coloca no Google lá, Encontre um Clube. E aí já vai aparecer a primeira opção que aparece ali, do Clube de Desbravadores e tal. E aí você vai descobrir qual que é o mais próximo da sua casa. Falou o líder do Clube de Desbravadores aqui em Jacareí. Meninos de 10 a 15 anos. 10 a 15 anos. 15 anos. Tem para os pequenininhos também. 6 a 10 anos. 6 a 10 anos, que são os aventureiros. 9, os 5 a 9, 10 anos, os aventureiros. Ou seja, uma cobertura para essa meninada aprender na natureza, aprender a fazer nós, arte, ciência, nesse Bíblia. Final de semana vai ter um grande encontro de alguns deles na região de São Paulo. Thiago Suihiro, que sabe melhor aí, é da Paulista Leste, né? Da Associação da Paulista Leste em São Paulo vai ter um encontro. Um abraço para a galera que está se preparando para ir para lá, viu? Mais de 5 mil desbravadores reunidos. Gente, só esse pouquinho? Só esse pouquinho. Só essa amostra? E só de uma regiãozinha, viu? Então, vem que vem para cá, meus amores. Joga na tela a conversa que vem de casa lá da Verônica. Verônica bonitona. Pareceu até inteligência artificial, mulher, mas porque tu é bonita mesmo. Tem um filho de 41 anos que já passou por 5 casas de recuperação. Ô, amiga, agora ele saiu de casa, fui morar na rua. Não me sinto culpada, fiz tudo que estava ao meu alcance como mãe. Sei que tentei de todas as formas ajudá-lo. Verônica, é isso aí. Porque o que mais se encontra são mães se sentindo culpadas e fazendo aquela pergunta, onde foi que eu errei, né, amiga? Sim, exatamente. E é muito importante, inclusive eu estou com um caso assim no meu consultório, né? Só que é uma irmã que tem buscado ajudar esse irmão. Porque a decisão de parar de qualquer vício, de qualquer dependência, a decisão de parar é do paciente. A família, ela é um suporte, ela é muitas vezes um lugar e que a gente chama a família para trabalhar quando a gente está em tratamento para ser um fator de proteção. Mas a família, não estou dizendo que é o caso da Verônica, também é um fator de risco, dependendo da família. Então, as famílias, a primeira internação vai e ajuda, a segunda, a terceira já fala assim, de verdade mesmo? Não quer, porque é isso, é não se sentir culpado, porque é uma questão interna. Eu decido que isso daqui... É a mesma coisa o regime. O regime, atividade física, que é uma luta, né? Que a gente vai não querendo ir muitas vezes, mas precisa ir. Então, a dependência química também é isso. O alcoolismo também é isso. Então, saiu da clínica, que é muito complicado, porque eles querem ir para um lugar onde não há regras. Exato. Então, eu vou para a casa da minha mãe, na casa da minha mãe e da minha família não tem regras, sendo que dentro da comunidade terapêutica tinha regras. E a rua é mais atraente. Claro. Eu atendi num lugar, eu trabalhava aqui em São José dos Campos, numa época, e a gente trabalhava com muitos moradores de rua e eles falavam, eu vou sair daqui, eu vou voltar para a rua, porque é gostoso.
porque eu sou livre. Então, também tem uma questão social. É claro que não é tão simples, né? Mas ótimo que essa mãe não está se sentindo culpada, porque é uma opção dele. Ao mesmo tempo que a gente precisa levar em conta de que não estamos falando de um bando de sem vergonha, Não. né? Que não quer porque não quer. A gente está falando de um mecanismo, de um sistema intrínseco a esse indivíduo que tem uma bagagem, tem uma história, que tem genética envolvida, tem ambiente familiar, tem as faltas da sua construção, da construção da sua identidade. E é por isso que se trabalha, que se oferece todas as possibilidades, mas, ao fim das contas, em qualquer aspecto da vida, o indivíduo precisa querer. Tanto que judicialmente é muito difícil você conseguir a internação de alguém, porque ainda se respeita, ou vai se respeitar até em última instância, o querer desse indivíduo. Eu não quero ser internado, eu não quero parar de beber, eu não quero parar de usar determinada droga, eu não quero sair da rua. Então esse indivíduo é respeitado enquanto direitos humanos de que ele siga a sua vida. Meu abraço para você, o nosso abraço para você, Verônica. Claro, porque Deus traga seu filho de volta. Se Deus vai buscar, ele volta. Amém? Vamos a mais uma interação, mais uma por hoje, da Joseli Santana, de Imperatriz do Maranhão. Beijo para o Maranhão. Não estou diretamente ligada ao alcoolismo, mas diria que sou vítima desestrutura familiar, divórcio e consequências devastadoras por ter um alcoólatra não reconhecido na família. Não reconhecido, está lá causando os prejuízos todos, mas não, eu bebo socialmente. Eu paro quando eu quiser. Paro quando quiser. Todo viciado, todo dependente em alguma coisa, em qualquer instância, vai dizer que não é. Porque é muito difícil você reconhecer um fracasso, é muito difícil você reconhecer que algumas distorções ou algumas falhas na família também faz parte da minha pessoa. Responsabilizar-se na vida adulta é muito difícil, gente. As pessoas se infantilizam e usam, às vezes, de álcool, de drogas, de alguma compulsão, por não conseguir e não tentar, às vezes, enfrentar essa dor, enfrentar essa condição humana. Nós vamos enfrentar dores até o dia de morrer. Não tem o que você faça. A questão é, como eu vou lidar com essas coisas? Eu tenho um alcoólatra que não é reconhecido, mas é isso, é a dica que eu sempre dou. Fale para a pessoa do comportamento dela associado à substância. Uma coisa é eu chegar para você e falar, ai, Darleide, você estava hoje muito chata. Outra coisa é eu chegar para você, Darleide... Jamais, você é uma lady. Dadá, e outra coisa é eu falar pra você, Dadá, amiga minha íntima, você percebe como você fica alterada quando você faz X coisa? Aí você está pontuando, você favorece a pessoa a ter um pensamento crítico sobre aquilo. Uma coisa interessante dessa questão dos alcoolistas ou do dependente, quando sai de alguma casa de recuperação, alguma coisa, e quer ir pra casa, essa questão do limite e do amor. Porque eu quero ter limite nos lugares, mas ali aonde eu sinto que tem uma dívida emocional é onde eu quero ultrapassar. Talvez em casa, talvez com a esposa, porque tem muita coisa por trás dos vícios e da dependência. Principalmente quando nós vamos falar desse sistema familiar. Existem tabus dentro de famílias, existem segredos dentro das famílias e onde aparece o paciente identificado. Então, é como você disse, não é um sem vergonha, não é alguém que simplesmente decidiu e vou acabar com a vida de todo mundo. Não é assim. Então, esse paciente identificado, ele pode ali apresentar um sintoma familiar. Ele ser o sintoma de uma família. De uma família, só que ele é o identificado. Ok. Eu perdi as contas de quantos pacientes eu atendi em 16 anos em que havia atrito entre os cônjuges, né, pai e mãe, que iam internar os filhos na clínica e que muitas mães colocavam este filho homem no lugar do marido. Olha isso. Porque isso é inconsciente. E olha isso, Amanda, essa última interação diz assim, que a família não o identifica, não o reconhece como alcoolista.
Por quê? Porque se essa família reconhece, ela se reconhece. E eu vou ter que trabalhar aquilo em mim, então é melhor que você seja o problema, Darleide. Melhor um do que todos. Do que todos. É. Você bebe, então você é a ovelha perdida da família. Sim. Todos, olha a ovelha. Então, não vamos reconhecer, nesse caso, né? Não vamos reconhecer, não, pobre. Claro que não. Oh, Tinini, vem cá, vamos beber juntinho. Porque aí facilita, eu me escondo sob esse manto de que não é para eu não me revelar, para eu não me expor. Esse é o sistema familiar que está em questão, tá bom? Obrigada a você que interage com a gente. Adoramos. Verdade. E obrigado também a você que é um anjo da esperança. Obrigado de coração. Abinal, tô chegando agora. Quem são os anjos da esperança? Deixa eu te falar que tem os anjos e os anjinhos também. Mas eu explico, viu? Na Bíblia, anjos... Quem são os anjos? São mensageiros, né? E nós temos aqui os nossos mensageiros da esperança, que são pessoas que acreditam nesse ministério da Novo Tempo, de levar esperança, programas como esse para ajudar outras famílias, outras pessoas a saírem dos vícios, a encontrarem esperança em Jesus, porque o vício é pecado. E o pecado, como é que se resolve o pecado, Darleide? A gente resolve o pecado com a graça de Deus, se submetendo à graça maravilhosa de Jesus, que diz: vinde a mim todos os cansados, sobrecarregados, seja de álcool, seja de qualquer vício, de qualquer dor, de qualquer angústia, eu vos aliviarei. O fardo de Jesus Cristo é sua graça sobre nós e o compromisso de nos agarrarmos a Ele. Olha que maravilhoso isso. E é disso que a Novo Tempo fala o tempo todo, 24 horas por dia, levando esperança para o seu coração. E tudo isso, como eu disse, está sendo possível porque nós temos esses mensageiros da esperança. Mas como é que eles ajudam? Financeiramente, porque a Novo Tempo, ela não tem propagandas aqui comerciais de supermercado, de loja, de oficina, enfim, nós não temos. Todo o nosso espaço é utilizado para levar esperança, para oferecer materiais gratuitos. Então, tudo isso é feito através das doações. Tudo que a gente faz aqui vem de doações. Então, essas pessoas que doam, chamamos carinhosamente de anjos da esperança. Quer ser um também, um anjo da esperança? Nos ajudar a levar esperança para mais lares? Então, você pode fazer a sua doação, a sua contribuição também, nos ajudando a continuar 24 horas por dia, porque nas madrugadas, não sei se você já acordou alguma vez na madrugada aí e acompanhou a programação da Novo Tempo. De madrugada está o tempo todo, mensagens lindas, inspiradoras, pessoas que têm insônia, ouvem, assistem as mensagens da Novo Tempo, são tocadas, muitas vezes pessoas envolvidas com o vício do álcool e outras drogas mais também, que estão ali, se rendem, se ajoelham aos pés de Deus, claro, em frente a uma tela de televisão, ouvindo um sermão e tem a vida transformada porque aceita essa graça de Deus. Por quê? Porque nós temos os anjos da esperança para nos ajudar nesse projeto. Obrigado. E seja um anjo da esperança, entre em contato com a gente ou, se quiser, faça a doação agora mesmo, através da nossa chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Faça a sua doação, tá? A gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta do intervalo, você vai conhecer uma história marcante, uma história emocionante demais de alguém que viveu nesse vício fortíssimo, mas que encontrou a esperança em Cristo Jesus e conseguiu ser liberta desse vício. Já já depois do intervalo. Oi, meus amorzinhos, estamos de volta no seu Entre Família. Hoje falamos de um tema delicado para muita gente. Vimos algumas das histórias aqui, tanto vivenciadas em si mesmas, como com outros familiares, essa dinâmica do uso do álcool, do sistema familiar, e nós vamos aprendendo juntos. E por aqui, nosso alvo é sempre compartilhar conhecimento. Aprendemos junto com você, compartilhamos o que nós sabemos e estamos assim sempre dispostos a abrirmos as nossas portas para que você venha e se some com a gente nisso que é um projeto de vida, vivermos com qualidade, vivermos intencionalmente e, sobretudo, vivermos para a glória de Deus. Mas, quando falamos em glória de Deus, nós pensamos em todos os outros aspectos. A nossa vida íntima, a nossa sexualidade, a gente deixa meio que de cantinho. Afinal, parece ser uma coisa da carne e não tem nada a ver com o espírito. Nós queremos quebrar esse tabu. Você precisa conhecer o plano de Deus para a sua sexualidade, para além do pode e não pode, mas para a experiência de uma identidade firmada em Deus, que nos criou seres sexuais com
todos os nossos sentidos, desejos, vontades, direcionados para glorificá-lo. Você admite, assim, que no leito, no quarto, na intimidade, também se glorifica a Deus no ato sexual? Você considera assim? Você tem alguma dificuldade de relacionamento? Você tem alguma incompreensão quanto ao prazer e o propósito de Deus? Tem alguma dificuldade relacionada à pornografia que precisa ser vencida para já? Ela está prejudicando o seu casamento, está prejudicando a sua saúde emocional? Você anda carregado de um sentimento de culpa? O que está acontecendo com você? Está aqui, Sem Tabus, um manual de relacionamento e sexualidade para você levar em conta, estudar e viver plenamente a vontade de Deus para você com muitas alegrias. Liga pra gente no 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. Não paga, não tem boleto, não tem prestação, não tem nada. É só ligar e pedir e nós vamos fazer o seu cadastro bem rapidinho, dados absolutamente sigilosos, e você vai receber em casa no toque-toque do carteiro dizendo correio, e você vai receber de presente para estudar e viver feliz. 21 27 31 21. Coisa boa demais, hein? Peça mesmo. Agora você vai acompanhar a história da Alessandra Borges. Ela que é uma mulher trabalhadora, uma mulher responsável, mas que ainda na juventude, ela em busca da tal liberdade, acabou entrando aí no vício silencioso que acabou destruindo a sua vida. Bora conferir esse testemunho lindo. Eu nasci na roça, né? Meus pais eram agricultores, né? Então eu tive essa cultura de roça, né? Meus pais decidiram mudar para Goiânia. Primeiro foi o meu irmão, caçula. Depois de 3 meses, eu vim para Goiânia. Só que nessa mudança, os meus pais ficaram. Então eu fiquei, eu e meu irmão, em Goiânia por 6 meses. E nesse período, parece que eu desabrochei. Eu senti que eu estava livre. Eu saía sozinha. Então, quando a minha mãe chegou, eu já estava com essa liberdade de sair sozinha, de ir para o barzinho. Até então, era só isso. Foi passando o tempo. E aí, de repente, eu resolvi experimentar Cozumel. E a partir do Cozumel, veio uma cervejinha e mais outra cervejinha. E aí começou todo dia a bebida fazer parte da minha rotina. Por muitos anos, a Alessandra foi vista como uma mulher responsável, que mantinha o seu emprego, cumpria suas obrigações e, de fato, ela era. Mas o que ninguém sabia é que dentro dela crescia um vício silencioso, o vício pela bebida alcoólica. Eu trabalhava numa loja como vendedora de óleos lubrificantes. Só que dentro dessa loja tinha uma loja de conveniência. Falei, 7h30, todo mundo já foi embora. Sentei e peguei uma cervejinha. Peguei mais uma e ali foi. Acabaram as latinhas, comecei nas long necks. Por fim, eu acabei com as long necks. A dona da empresa chegou e aí eu escutei ela falando assim, nossa, como vendeu bem hoje! Acabaram todas as cervejas aqui. E aí o rapaz falou assim, vendeu bem? Ou a Alessandra consumiu toda a cerveja. E aí ela entrou na loja e me chamou. Falou, Alessandra, quero conversar com você. E ela só falava assim, o que você está fazendo da sua vida? Olha o que você fez, você consumiu todas as cervejas do cooler. Naquela época eu pensei, gente, o que ela tem com a minha vida? Eu lembro que um dia eu saí do serviço, fui direto para uma festa e nesse dia eu bebi muito. Voltando para casa, a minha moto saiu do asfalto, entrou no espaço que tinha o asfalto aqui e o lote vazio, baldio, e ela começou a andar na estrada de chão. E por causa desse balançar dela, eu despertei. Eu estava dormindo, pilotando uma moto. Você vai falar, Lê, é impossível. Mas naquele momento era a mão de Deus a segurar aquela moto. Essa jornada foi indo, e aquela mesma mulher que um dia me chamou no escritório, ela simplesmente me chamou na sala dela e falou assim, arruma suas coisas agora. Ela falou, você vai viajar, você está indo para uma excursão,
pega as suas coisas, vai lá na sua casa, arruma a sua mala, porque você tá indo. Aí eu falei, eu não vou. Ela falou, vai. Ah, você vai. Em resumo, peguei minhas coisas, fui para casa, arrumei minha mala, ela me deixou no ponto, entrei num ônibus e fui. Cheguei eu em Cachoeira Paulista, eu nunca vi tanta gente reunida num lugar para orar. Mas eu lembro que estar lá parece que tirou uma venda dos meus olhos. Aí eu voltei para casa, voltei para o trabalho e parecia que o meu mundo tinha revirado. Tudo que me foi revelado através da palavra de Deus. Porque lá foram caindo máscaras. Por que eu comecei a beber? Eu fui entendendo as dores que eu carregava, porque a palavra de Deus foi me revelando. Eu me sentia abandonada, eu não me sentia pertencente. Apesar que se você falar, Alessandra, sua família brigava? Não tinha briga. Era todo mundo junto, todo mundo misturado, mas todo mundo isolado. Me aproximando do Deus vivo, eu percebi que não era mais o meu lugar, as mesas do bar. E fui cada vez mais buscando força na igreja, na palavra, nos encontros, nas formações, para conseguir sustentar a distância da bebida. Fácil, eu vou falar para você que não foi. Foi extremamente desafiador. Mas cada vez que eu pensava em voltar, mais eu me entregava nos encontros. Para algumas pessoas, deixar os vícios, seja ele alcoolismo, às vezes Deus faz assim. E deixou. O encontro é instantâneo. Para algumas pessoas, vai ser um espinho na carne, vai ser uma luta. Mas independente da forma que seja, é para o Senhor. Seja com espinho na carne, ou seja no instantâneo, a gente tem que honrar um Deus que nos conhece antes mesmo do nosso nascimento. Um Deus que nos consagrou antes da gente ser gerado. E Ele designou cada um de nós para um propósito. E não pode ser um vício que vai me roubar do meu propósito. Então, todos os dias, eu me levanto na certeza de que Deus me fez para cumprir um propósito. E eu vou voltar para casa com a certeza de que eu vou cumprir meu propósito. Uau, que lindo, que lindo. Bendito seja o nome de Deus, exaltado seja o Senhor que quebra todas as correntes. Aleluia. Obrigada, Amanda. O que você diz aí enquanto escutava essa história? Encare suas dores, descubra as verdades sobre você, não se anestesie, porque você tem todas as possibilidades de ter uma vida saudável, viver feliz. Frustrações faz parte da vida, mas descubra a sua verdade e saia das suas dores. Encare-as e que você vai conseguir, eu tenho certeza absoluta. E como a força é de Deus. Verdade, absoluta verdade, está centrada nele que é a própria verdade, Jesus, que liberta os encarcerados das aflições. Que lindo. E obrigada a você, minha amiga, por mais uma vez vir por aqui. Que Deus te abençoe também no seu ministério, que é mais que uma profissão, o Ministério de Apoio às Famílias. Obrigada. Obrigado. Bom, falando sobre, a gente ouviu bastante aqui, né? Falando sobre o vício da bebida, do álcool, os estragos, os prejuízos que trazem para a nossa vida, para a família como um todo. E talvez você de casa aí está vivendo algo parecido, ou quem sabe viveu, está livre hoje. A palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 20, no verso 1 diz: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. A Bíblia traz para a gente que sim, o álcool ele não faz bem para o nosso organismo. E uma dos primeiros episódios envolvendo o álcool na Bíblia está lá em Gênesis, a partir do capítulo 9, onde aquele grande homem que construiu o barco para salvar ali os animais, esse grande homem de Deus, Noé, ele, após o dilúvio,
plantou vinha, fez vinho e acabou se embriagando. E o resultado disso, vergonha, exposição, conflito familiar. Ele ficou nu ali dentro da sua tenda. E a gente aprende grandes lições que a Bíblia nos traz, falando sobre a bebida, falando sobre a embriaguez. E a Bíblia nos convida à sobriedade e também ao domínio próprio. Efésios capítulo 5, verso 18 diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Que a cada dia a gente possa se encher do Espírito Santo em nossa vida. O Senhor Deus, Ele deseja que sejamos guiados pelo Espírito e não dominados por substâncias. E talvez o vício na sua casa não é o da bebida, talvez o vício são outros vícios, até mesmo da pornografia, como a gente tem falado aqui, oferecendo para você a revista Sem Tabus, para se livrar desse vício que é pecado. E como a revista mesmo diz, a própria palavra de Deus, né, trazendo sobre isso, que é idolatria, e nós devemos entender que quando Deus não é o primeiro, não é o centro da nossa vida, muitas outras coisas podem ocupar esse lugar, trazendo a destruição para nós mesmos, para a nossa família e para a sociedade como um todo também. E esse exemplo de Noé, ele nos mostra que até homens fortes, mulheres fortes, pessoas fortes podem ser levados através de um vício. Então, que eu, que você, que todos nós possamos lutar sempre contra os vícios com a ajuda de Deus, porque sozinhos a inclinação da carne nos leva para isso. Mas com a ajuda de Deus nós podemos ser libertos, livres e viver uma vida plena como Cristo Jesus quer para cada um de nós. Deus te abençoe. Amém. Amanhã estamos de volta, né? Estaremos de volta, nós vamos falar sobre a alimentação das crianças que têm alguns transtornos, disfunções. Vai ser uma conversa boa. E vem por aí o nosso amado Vida e Saúde. Beijo, meus amores. Valeu, gente. Até amanhã. Bom feriado. Tchau.